Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal NetInvest. Hoje iremos comentar sobre 8 ações com dividend yield atual acima dos 10%. Porque muitas pessoas acabam me mandando mensagens: aquela empresa está pagando 15, 18 ou até mesmo 20%. Será que vale a pena investir nesse tipo de companhia? Então iremos ver alguns casos isolados sobre essas empresas para sabermos se isso é sustentável ou não. Porque de certa forma, caso isso fosse sustentável, seria muito fácil. O investidor colocaria lá 100 mil reais e tiraria 20 mil reais de dividendos ao ano. Então, certamente em pouco tempo, muitas pessoas atingiriam a liberdade financeira com essas ações que em alguns períodos pagam 20% de dividend yield. Antes de começar esse vídeo, já peço a sua inscrição para acompanhar todos os vídeos diários que eu posto e bem como a minha trajetória pessoal nos investimentos. Então, eu já fiz um vídeo exclusivo falando sobre dividend yield e também empresas com múltiplos baratos. E em um vídeo bem recente eu mostrei um estudo feito pelo Jeremy Siegel, investindo em ações para o longo prazo. Tem um link do livro dele na descrição do vídeo. E ele reparte o principal índice americano, que compõe 500 empresas, em 5 grupos, cada grupo desse composto por 100 empresas. Então ele separa as empresas com menor dividend yield até as empresas com maiores dividend yield. E nesse estudo que ele realizou, em um horizonte bem longo, desde 1957 até 2005, as ações com maior dividend yield performaram mais e bem acima do principal índice americano. Ou seja, $1.000 nessa estratégia das empresas com maior dividend yield performaram para 675 mil versus o principal índice americano em 176 mil. E empresas com dividend yield baixo, $93 mil. E mesmo assim já foi uma boa performance. Mas estamos vendo aí que eu já mostrei diversos estudos, investir em boas empresas baratas que pagam um dividend yield atrativo, não tem para onde, no médio e a longo prazo, iremos obter um bom retorno. Porque, em alguns períodos, o mercado acaba precificando bastante algumas empresas por um PL de 50, 80, 100 ou até mesmo de 1000 vezes, aí um banco Inter da vida, e às vezes essa empresa acaba frustrando e não entrega de fato todo aquele crescimento previsto. Consequentemente, nem paga dividendos, porque a empresa é extremamente cara, ou seja, o dividend yield vai ser ínfimo em relação à cotação atual, e também pode ser uma empresa que acabe frustrando e acabe amargando grandes prejuízos devido às quedas nas cotações ou mesmo só andando de lado. Então, tem que colocar esse peso na balança. Será que vale a pena investir em empresas com altas expectativas de crescimento ou fazer o feijão com arroz com empresas já consolidadas que hoje já pagam bons dividendos? Então, vamos comentar sobre essas 8 empresas com dividend yield superior aos 10%. A oitava empresa, Qualicorp, com código em bolsa Quali3, já notamos o seguinte: dividend yield médio 5,2% nos últimos 6 anos, ou seja, bem abaixo desses 10%. A empresa acabou caindo bastante, 35% nos últimos 12 meses. Dividend yield robusto, 10,5%. Pagaram aqui R$ 2,36. Mas devemos mencionar o seguinte: já percebemos aqui lucro líquido em azul e proventos em verde. Ou seja, a empresa pagou mais do que lucrou nos últimos 12 meses. E de fato, quando pegamos o lucro líquido em verde e os proventos em azul, e essa linha tracejada o payout da companhia, a companhia está com um payout de 166%. Ou seja, pagou bem acima do que lucrou no período. Tanto que percebemos aqui, lucro líquido da Qualicorp gira na casa de 400 milhões de reais e a companhia pagou 652 milhões. Mas, na minha leitura, o que é que aconteceu? A companhia deve ter segurado os dividendos aqui para março, abril de 2020, devido à pandemia, e quando viu a situação, entre aspas, normalizando, deve ter aumentado o payout. Consequentemente, esse dividendo de 2020 deve refletir o que a companhia não pagou, a sua totalidade em 2019, mais a totalidade do payout de basicamente todo o seu lucro líquido de 2020. Então, esse dividendo, entre aspas, está um pouco camuflado com os resultados de 2019 e 2020. Então, muito cuidado para não pensar que a companhia todo ano irá pagar isso. Tanto que eu peguei a média dos dividendos pagos, a Qualicorp pagou na média R$ 1,30, preço teto R$ 21. E o dividendo está bem abaixo desses R$ 2,36 que a companhia pagou. Sétima empresa, CESP6, dividend yield bem robusto, 10,7%. A companhia tem sofrido bastante nas cotações, R$ 24, mas não à toa, maior crise hídrica da história, aí nos últimos 90 anos. Então, Engie, CESP, AES Brasil têm sofrido um pouco nos resultados, acredito que é de forma pontual, então, em particular, eu sigo firme comprando ações de geradoras. A companhia está desvalorizando aqui 10%, mas chegou a cair bem mais do que isso de alguns meses para cá. E percebemos que a companhia não tem resultados consistentes, a parte em azul e a parte em verde são os dividendos, ou seja, tem pago mais do que lucrou aqui no passado, mas no momento tem pago menos do que lucrou.
Mas devem se atentar ao seguinte: a companhia tem efeitos não recorrentes, aqui é a constituição de 100% do IR e da contribuição social sobre o lucro líquido, aqui impacto de quase 1,5 bilhão, e, consequentemente, o lucro líquido da companhia foi de 1,7 bilhão, mas só o EBITDA ajustado foi de 1 bilhão. Então, claramente, há uma inconsistência aqui da companhia. Então, de fato, esse dividendo aí de mais de R$ 2,00 por ação não condiz com os resultados que a companhia tem gerado, excluindo efeitos não recorrentes. De fato, a companhia pagou R$ 1,17 na média nos últimos 5 anos, preço teto R$ 19,00, mas a companhia tem melhorado bastante, tem uma situação de dívida bem controlada, então, a depender do preço, é uma excelente empresa para ficar de olho. Sexta empresa, Bradespar, com código de bolsa BRAP4, dividend yield médio de 6,6 nos últimos 10 anos. É uma companhia que é uma holding que investe na Vale, similar ao caso da Itaúsa, que investe no Banco Itaú e também em demais empresas. Então, aqui no caso da Bradespar, quando a Vale vai bem e paga muitos dividendos, a Bradespar vai bem e também paga muitos dividendos. Então, quem quer investir na Bradespar tem que ficar de olho nos resultados da Vale. Cotações 62, dividend yield acima dos 11%. A companhia subiu bastante nos últimos 12 meses, similar também ao caso da Vale. Mas percebemos que nos últimos 12 meses, R$ 7,20 de dividendos, mas na média, nos últimos 5 anos, a companhia pagou apenas R$ 2,20. Então, muito cuidado, perceba que esses R$ 7,00 de dividendos não condiz com o histórico da companhia. Então, o pessoal vai nessa onda de comprar empresas atreladas a commodities aí no topo, aí chega daqui a 2, 3 anos, essas empresas começam a apresentar péssimos resultados, ou até mesmo prejuízo, que já chegaram a acontecer, como vimos anteriormente, e deixam de pagar dividendos. Então, muito cuidado, sem muita euforia com esse tipo de companhia. Estamos percebendo aqui que, na média, R$ 2,00 de dividendos para a ação. Quinta empresa, a Taesa, dividend yield elevado, aqui na média acima dos 10% nos últimos 10 anos, então uma máquina de dividendos. Na atualidade, quase 12% de yield, cotação subiu bastante, quase 48%, e mesmo assim a empresa está com um bom dividendo. Histórico de resultados e dividendos consistentes e crescentes, então ponto positivo para a companhia. É uma companhia que de fato na média pagou R$ 2,48, preço teto R$ 41,00 e apenas em 2021 pagou aí em torno de R$ 3,00 por ação. Preço teto R$ 50,00, mas considerando aí um abate de 15% com essa possível tributação, então podemos reduzir num cenário bem conservador R$ 35,00 e num cenário mediano para otimista R$ 42,00 de preço teto. Quarta empresa, ISA-CTEP, Transmissora Paulista, TRPL4, dividend yield médio também robusto, junto com a Taesa, 7,6%. E no momento a ISA-CTEP está com 14% de dividend yield, mas também muito cuidado, porque está um pouco camuflado, porque a companhia tem pago dividendos dos resultados de 2020 neste ano, então está englobando os resultados do ano passado junto com os resultados de 2021. Mas como vimos aí, historicamente a companhia tem claramente condições de pagar acima dos 6, 7, 8% de dividend yield, principalmente nas cotações atuais, com os resultados que tem gerado, além de diversos projetos que estão em andamento e em breve serão entregues. Na média, a companhia pagou R$ 1,79 dos últimos 4 anos, até o momento pagou R$ 2,10 para 2021, preço teto quase R$ 30,00 e sendo extremamente conservador, R$ 25,00. E hoje a companhia está abaixo dos R$ 25,00, então ponto positivo para a companhia, bom histórico de resultados, belo histórico de dividendos e também abaixo do preço teto. Terceira empresa, excelente, Copel, código de bolsa CPL3, CPLE6 ou CPLE11. Dividend yield médio também acima dos 6% nos últimos 10 anos. É uma companhia que hoje está com dividend yield bem robusto, mas também teve efeitos não recorrentes. Na normalidade, o dividend yield da Copel gira na casa de 8%, excluindo não recorrentes. Cotações, R$ 6,00 e a companhia subiu aqui cerca de 9% nos últimos 12 meses. E eu já fiz diversos vídeos aqui comentando porque a Copel novamente deve pagar dividendos extraordinários para 2021. Estimo 40 a 50 centavos do extraordinário, mais dividendos usuais, de 50 a 70 centavos. E de onde são esses dividendos usuais? Das operações usuais da companhia, de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica. Então, ao todo, eu estimo que a Copel deve pagar R$ 90 a R$ 1,20 por ação para CPLE3 ou CPLE6, preço teto conservador R$ 9,00, dividend yield projetado com os extraordinários de 15 a 20%. Mas atenção, porque isso é de forma pontual, na normalidade a companhia deve pagar algo em torno aqui de 8 a 10% tranquilamente. Lembrando que isso são projeções, nada é garantido na renda variável. E a segunda empresa, Cyrela, dividend yield médio baixo, aí abaixo dos 5%, então cuidado que já não condiz muito com o dividend yield atual. A companhia sofreu bastante, chegou a bater as máximas aqui, de quase R$ 29,00, está próxima das mínimas, companhia que tem sofrido forte nas cotações,
com quedas superiores aos 30% nos últimos 12 meses, e percebemos aqui histórico de resultados não tão amigáveis dessa parte de construção e incorporação, resultados disparam, depois resultados desabam desse boom imobiliário, entre aspas, recente, cotações disparando porque resultados estão excepcionais. Então muito cuidado para não acabar comprando aí no topo e acabar pagando o pato. Pode acontecer daqui a 2, 3 anos, essa companhia, como aconteceu no passado, isso já é histórico do setor, os resultados começarem a cair ou até mesmo apresentar prejuízos e a companhia deixar de dar lucros e deixar de pagar dividendos. E mesmo assim, as cotações acabam desabando. Então, você perde aí de dois lados, a companhia nem paga dividendos e ainda perde nas cotações. Então, alerta com esse tipo de companhia. E o histórico de dividendos também um pouco inconsistente, a companhia do nada sobe, quando os resultados vão bem, resultados caem, naturalmente os dividendos caem. Resultados voltaram a melhorar, dividendos também crescem, mas cuidado aí com o futuro, como já mencionamos. E a última empresa da lista com maior dividend yield, a Copasa CSMG3. Muito cuidado, é uma empresa que eu tenho comprado bastante, mas eu entendo que esse dividendo aqui é não sustentável. O payout foi acima de 100% e não condiz com os resultados que a Copasa consegue gerar. Então foi um dividendo extraordinário, bem acima da capacidade de lucros da companhia. Mas no futuro, se os resultados crescerem e o payout ficar elevado, ela sim tem condições de pagar um bom dividendo para quem estiver comprando nos preços atuais. A companhia tem sofrido um pouco, chegou a bater os 17, quase os 18, caiu um pouco para os 13, 14, então para mim está a preços interessantes. Histórico de resultados consistentes, teve alguns anos ruins aqui, mas rapidamente retomou, com solidez nos resultados e também nos dividendos. E a parte em verde são os dividendos, e perceba que a parte em verde superou a parte em azul. Ou seja, a companhia nos últimos 12 meses pagou mais do que os seus lucros. Então, tenha um alerta, já comentei diversas vezes, a normalidade da Copasa é de pagar um dividend yield tranquilo de 4 a 10%. Vai depender do payout da companhia, ou seja, do percentual do lucro líquido que ela distribuir em forma de dividendos. E além do mais, se você tem interesse em recomendações de investimentos, principalmente com foco em dividendos, a Copel é uma das recomendações da Suno, uma recomendação aberta, já dita publicamente. Então, há diversas empresas também com foco em dividendos, preço teto, expectativa de dividendos, relatórios semanais bem detalhados sobre essas empresas e com a linguagem bem acessível de entender. Um valor extremamente simbólico para o que a Suno entrega. Também link na descrição do vídeo, você pode assinar e tem até 7 dias para cancelar, caso não goste. Então, comente aí abaixo qual dessas empresas você possui em carteira. Em particular, eu tenho aqui Copasa e Taes em carteira. Não acredito que esses altos dividendos são sustentáveis, aí de 15%, 18%, 20%, porque claramente ficaria muito fácil, venderia tudo aqui e compraria uma empresa que me pagasse 20% ao ano apenas de dividendos. Dessa forma, seria muito fácil para atingir a liberdade financeira, com empresas pagando aí um yield bem superior aos 15%, 20%. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei e se inscreva no canal. Então, até o próximo vídeo e forte abraço!